Olá, queridos, graça e paz. Esse amigo que vos fala é o pastor Rony. Eu estou passando aqui hoje para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes que eu fale acerca do texto, eu quero pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com amigos, para que eles também possam ser abençoados por esta palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, clique no sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você seja notificado pelo YouTube. Amém? Eu vou estar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, no verso de número 24, que diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Queridos, há momentos na nossa vida que nós passamos por várias situações, dentre essas situações, muitas delas desagradáveis. Há situações que nós enfrentamos na nossa vida que tiram a nossa paz. Há momentos que nós ficamos desesperados, há momentos que nós ficamos totalmente sem saber como agir. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo de Deus, o povo de Israel, eles vão, em um momento da sua caminhada no deserto, eles vão se deparar com o mar vermelho. E quando isso acontece, o povo não sabe como agir. O povo não sabe o que fazer. E a Bíblia diz que Moisés decide clamar a Deus. Quando Moisés clama, Deus vai falar com Moisés dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Estende o seu cajado. E a Bíblia diz que o mar se abre. Mas perceba, por gentileza, que antes do mar se abrir, o povo não sabe o que fazer. O povo não sabe como agir. Não sabem como lidar com essa situação. De igual modo, nós também enfrentamos diversas situações na nossa vida que não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, não sabemos como lidar. Esses problemas surgem na nossa vida quando nós enfrentamos situações contrárias no nosso casamento, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, nós enfrentamos situações contrárias. Mas você já percebeu que todas essas situações contrárias vêm com o maior propósito, que é nos fazer desistir? Perceba, por gentileza, que no texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus vai falar com seus discípulos e vai dar aos discípulos uma direção, e a direção que Jesus diz para eles é para que eles passassem para outra banda. Enquanto isso, Jesus se despede da multidão e Jesus vai para um monte orar a um lugar à parte. E a Bíblia diz que quando os discípulos estão no meio do mar, eles vão enfrentar um vento contrário, de tal forma que as ondas, elas açoitavam o barco em que os discípulos estavam. O texto diz que os discípulos estão sendo açoitados no meio do mar por um vento contrário. Mas perceba, por gentileza, que vento contrário nunca empurra para frente, ele sempre empurra para trás. O maior propósito do vento contrário, da situação contrária, é fazer com que você retroceda. E se você parar para analisar a sua vida, quando surge uma situação na tua casa, na tua família, a primeira coisa que você faz é pensar em desistir. Pensa em desistir do casamento, pensa em desistir da família, pensa em desistir do ministério, se exerce um, pensa em desistir da empresa, pensa em desistir de tudo. Tudo isso por causa de uma situação que vem sobre a tua vida, uma situação contrária. O maior propósito da situação contrária não é fazer você querer ir para frente, é fazer você querer retroceder. E perceba, por gentileza, que os discípulos
estão vivendo essa situação contrária, o vento é contrário. Eu imagino os discípulos tentando, forçando para ir para frente e o vento empurrando para trás. Mas a Bíblia diz, no versículo 25, que Jesus, na quarta vigília da noite, se dirigiu a eles, andando ou caminhando por cima do mar. Perceba que os discípulos estão no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas. Porém, Jesus está indo na direção deles, caminhando sobre o mar. Talvez você não entendeu ainda, mas aquilo que para nós é problema, para Jesus não é. Aquilo que para nós gera dificuldade, para Jesus não gera. Perceba, por gentileza, que o mar que está açoitando os discípulos é o mesmo mar que Jesus caminha sobre ele. Mas por quê? Porque Jesus, ele tem poder, e o poder que Jesus possui faz com que Jesus se sobressaia em qualquer situação. O que eu acho interessante é que os discípulos estão sendo açoitados pelo mar e Jesus caminha sobre o mar, dizendo que maior que o mar que está açoitando os discípulos é ele. E perceba que o mar, por um certo momento, assusta os discípulos, mas não assusta Jesus. O teu problema te assusta, mas não assusta Jesus. O teu problema te faz entrar em desespero, mas não faz com que Jesus se desespere. O que você não pode resolver, Jesus pode resolver. O que você não domina, Jesus domina. O que você não alcança, Jesus alcança. Mas perceba, por gentileza, que Jesus se aproxima dos discípulos e Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas por quê? Porque quando os discípulos observam Jesus, eles se assustam. Eles temem porque estão olhando e pensam que é um fantasma. E Jesus diz: não temas, não se assustem, sou eu. E Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Manda-me ter contigo por cima das águas. Perceba uma coisa, que quando Jesus chega, ele nos faz dominar a situação em que nos fazia temer. Para que você possa entender, os discípulos estão no meio do mar, estão sendo açoitados pela onda, mas quando Jesus chega, Jesus faz com que ele domine sobre a situação que estava dominando sobre ele. E a Bíblia diz que Pedro vai caminhar com Jesus sobre o mar, este mar que estava o açoitando. Talvez você não entendeu ainda, mas a primeira situação aqui é os discípulos sendo açoitados pelo mar, por um vento contrário. A segunda situação no texto é Jesus dizendo a eles: não temas, sou eu. E a terceira situação no texto é Pedro caminhando com Jesus sobre o mar, sobre as águas. E há uma quarta situação que vem agora. Pedro diz: se és tu, me deixa, me permita, manda-me e ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, no verso 30 diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. A quarta situação aqui, eu quero que você entenda que é quando Pedro perde o foco de Jesus e foca novamente no vento. Pedro tira o foco de Jesus e foca novamente no problema, no vento contrário. Perceba, por gentileza, que a primeira situação
é os discípulos sendo açoitados pelas ondas, pelo mar contrário. A segunda situação é Jesus dizendo aos discípulos: não tema. A terceira situação é os discípulos dominando sobre aquilo que estava gerando medo. Mas a quarta situação mexe conosco. Por quê? Porque Pedro estava caminhando com Jesus, mas quando ele percebe o vento forte, ele tira o foco de Jesus, foca no vento e começa a afundar sobre algo que ele já estava dominando. Ele começa a afundar, mas é algo que ele já estava dominando. Perceba, por gentileza, que nós agimos da mesma forma. Jesus chega, nós estamos com um problema contrário, vivendo uma situação contrária na nossa vida, talvez causada por um vício, talvez causada por situações contrárias na família, no casamento, ou talvez causada pela saúde comprometida. Certo é que nós vivemos situações contrárias. Porém, Jesus chega e Jesus diz para nós não termos medo. Jesus diz para que tenhamos paz, confiamos e acreditamos que Ele pode resolver tais situações na nossa vida. Porém, nós temos um grande problema. Quando nós já estamos dominando sobre a situação, quando nós estamos dominando sobre o vento contrário, sobre as ondas que açoitavam, nós, por certo momento, perdemos o foco que está em Jesus e focamos novamente no vento. E isso nos faz afundarmos. Isso nos faz querermos novamente desistir. Isso nos faz novamente temermos a situação que já estávamos dominando. Certo é que você talvez já enfrentou várias situações como essa na tua vida, onde você já estava bem com a sua família, onde você já estava bem na sua vida financeira, onde você já estava bem na sua vida espiritual, mas por um certo momento você tirou o foco de Jesus e você começou a focar novamente nos problemas que estavam à sua volta. Mas perceba, por gentileza, que às vezes nós agimos dessa forma, perdemos o foco que é Jesus e queremos desistir de tudo novamente. Queremos desistir de tudo que Deus tem proposto na nossa vida. Você já talvez se deparou com alguém que quando tirou o foco de Jesus, ele quis desistir da igreja. Quando tirou o foco de Jesus, ele se frustrou com homens. Quando tirou o foco de Jesus, ele se frustrou com várias situações e acabou começando a afundar. A vida familiar já não vai bem como ia antes. A vida espiritual já não vai bem como ia antes. A vida financeira já não vai bem como ia antes. Tudo isso são situações que nós podemos perceber que começamos a afundar. Mas perceba que mesmo que nós venhamos a afundar, ainda tem esperança. Vou repetir, ainda que nós comecemos a afundar, ainda tem esperança. Pastor Rony, qual é a esperança? Voltar o foco para onde tem que estar. Voltar o foco para Jesus. Quando Pedro foca novamente em Jesus, ele vai dizer, clamar a Jesus dizendo, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se que estava no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Perceba que Pedro, ele olha para o vento
perde o foco que está em Jesus, começa a afundar, mas quando ele percebe que está afundando, ele ainda consegue entender que há solução, e essa solução é Jesus. Ele clama: Jesus, Senhor, salva, e Jesus estende a mão. Olha o que a Bíblia diz: que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as mãos do Senhor encolhidas para que não possa salvar. Mas para que nós possamos entender o que está acontecendo nisso, eu vou explicar para você entender e se encaixar nessa história. A primeira situação que eu disse para você é a situação onde nós estamos perdidos, sendo açoitados, sendo oprimidos por situações contrárias na nossa vida. Porém, Jesus chega, ele resolve aquilo que nós não podemos resolver, ele faz o que nós não podemos fazer, ele nos faz dominar sobre aquilo que nos oprimia, sobre aquilo que nos assustava, sobre aquilo que nos espantava. Ele nos traz conforto, dizendo: não temas, e ele nos faz dominar sobre tais situações. Porém, nós acabamos perdendo o foco de Jesus. E quando nós perdemos o foco de Jesus, nós começamos a afundar, nós começamos a nos perder novamente de Jesus e começamos a enxergar novamente os problemas que ora nós não enxergávamos mais, que nós já estávamos dominando sobre eles. Entenda, por gentileza, que Pedro, ele vive essa situação na vida dele, porém ele consegue entender que somente Jesus pode estender a mão e fazê-lo novamente voltar ao lugar que Jesus queria que ele estivesse. O Jesus, no começo, o texto dá uma direção aos discípulos dizendo: vamos para outra banda. Jesus dá essa direção, vai orar, e os discípulos estão seguindo. Porém, o vento contrário vem para tentar fazê-los retroceder mediante aquilo que eles ouviram. Porém, quando eles estão num momento difícil, Jesus se aproxima, faz com que eles dominem sobre a situação, para que eles possam prosseguir sem temer. Mas Pedro perde o foco de Jesus e começa a afundar. Talvez você está ouvindo essa palavra e Deus está dizendo para você: eu já te ensinei o que você tem que fazer. Talvez você viveu esse momento na sua vida, onde Jesus se aproximou de você e que você estava vivendo um momento contrário e Jesus diz: não temas, e te ensinou a dominar sobre essa situação, te ensinou a dominar sobre a situação contrária, te ensinou a dominar sobre o medo, porém você continua olhando para o vento contrário e continua afundando, ou melhor, começou a afundar novamente. Mas eu quero dizer para você que talvez você está ouvindo essa palavra e você está dizendo: pastor, eu estou afundando, eu estou afundando, eu reconheço que estou afundando. E Deus está dizendo para você: se você reconhece que você está afundando, clame agora. Clame a Jesus e diga: Senhor, salva-me. Porque, como eu disse aqui o versículo, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem as tuas mãos encolhidas para que não possa salvar. Ele está dizendo para você: eu sou a solução para o seu problema. Eu posso te ajudar a se levantar novamente. Eu posso te ajudar a dominar sobre essa situação novamente. Eu posso ajudar você e eu quero ajudar você a se colocar de pé, começar a caminhar novamente, para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue, para que você possa alcançar o alvo que Jesus quer que você alcance. Talvez a direção que Jesus deu para você você vai ter uma família feliz.
Talvez a direção que Jesus deu para você é: você vai viver uma vida liberta. Talvez a direção que Jesus deu para você é: você será um pregador da minha palavra, você vai adorar ao meu nome. Mas a situação contrária veio e você está totalmente distante daquilo que Deus falou para você. Jesus te deu uma direção aqui e aquilo que Deus falou que você vai fazer, onde o ponto, o alvo que Jesus disse que você vai chegar está distante, você está no meio, você está vivendo um momento difícil e está dizendo: Deus, eu não vou chegar aqui, eu não vou vencer, eu não vou alcançar. Talvez você está no meio e você está dizendo: Deus, eu estou afundando, eu estou me perdendo, eu perdi o foco do meu alvo. Só que Jesus está dizendo para você: eu posso resolver, eu posso te levar, eu posso te fazer chegar no lugar que eu disse que você chegaria. Mas o que eu preciso é que você entenda que o seu foco não pode estar no vento. O seu foco tem que estar em Jesus. O seu foco não pode ser o problema na tua família. O seu foco não pode ser o problema com o seu filho. O seu foco não pode ser o problema financeiro. O seu foco não pode estar na situação contrária. O teu foco tem que estar em Jesus. Porque Jesus pode resolver o seu problema. Jesus pode mudar o que você não muda. Jesus pode alcançar o que você não alcança. Jesus pode destravar aquilo que você não consegue destravar. Por isso, eu te convido a clamar a Deus, a clamar a Jesus neste dia, porque eu tenho a certeza que você vai chegar aonde Deus falou que você chegaria. Eu tenho a certeza que você vai chegar aonde Deus falou que você chegaria. Perceba, por gentileza, que Pedro duvida. Jesus questiona ele dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? E após questioná-lo, Jesus sobe com ele e acalma o vento. Escute o que Deus está dizendo para você. Ainda que você duvide, Deus tem poder para fazer. Ainda que você duvide, talvez você pode estar dizendo: mas pastor, a minha casa não tem mais jeito, a minha família não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. Eu estou dizendo para você, Jesus pode fazer. Jesus pode acalmar esse vento contrário. Jesus pode repreender este vento contrário, fazendo com que você chegue no destino certo, no destino que Deus quer que você chegue. Escute, Jesus pode repreender, acalmar esse vento contrário na tua família. E Jesus pode restaurar a família que talvez você está dizendo: pastor, eu vou perder minha família. Deus está dizendo: não vai. Se você clamar, se você entender que eu posso, eu restauro a tua família, eu tenho poder para restaurar a tua casa, para fazer com que a sua casa seja uma casa abençoada e feliz. Talvez você pode dizer: pastor, mas a minha vida financeira está muito problemática, estou endividado. Eu quero dizer para você: para de focar no problema, foca em Jesus, porque Jesus pode te dar soluções para você resolver esse problema. Mas é preciso que você entenda: teu foco não pode estar nos seus problemas, o seu foco tem que estar em Jesus. Olha o que a Bíblia diz: aquele que crer verá a glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. A Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia: Ele é Deus, não há quem possa livrar das tuas mãos, e operando Ele, não há quem possa impedir. E se Ele estiver operando, a vitória na sua vida já é garantida, a vitória na sua vida é certa. Se Ele estiver agindo, não há quem possa impedir. Não tem vento contrário, não tem situação, não tem tempestade, não tem mar, não tem fornalha, não tem cova de leões, não tem. Se Ele estiver agindo, escuta isso aqui, você já venceu. É a Bíblia quem diz que sem Ele
nada podemos fazer, mas com Ele nós somos mais que vencedores. Você já venceu essa situação contrária. Você já venceu esse problema na família. Você já venceu esse problema financeiro. Você já venceu todos os problemas que surgirem. Basta você clamar e entender que Jesus tem que ser o foco na sua vida e que Jesus pode te ajudar a resolver aquilo que você não pode resolver. Eu quero te convidar a clamar a Jesus comigo agora. Você vai clamar pelo seu problema, pela sua causa nesse momento. Talvez o seu vento contrário seja um vício em alguém da sua família. Talvez o vento contrário que você está enfrentando é na vida financeira. Talvez o vento contrário que você está enfrentando é algum parente que está envolvido com o uso de entorpecentes, assim como um dia eu estive, mas o clamor me libertou, me fez se tornar pregador do Evangelho. O alvo que Jesus tinha dado à minha mãe se cumpriu e hoje eu sou um pregador do Evangelho. Deus disse para minha mãe que eu seria pregador, pastor. Por muitos momentos a minha mãe ouviu eu falar para ela que era doida, que eu nunca estaria na igreja, mas a minha mãe acreditou, confiou que Jesus podia fazer e hoje eu prego a palavra de Deus, sirvo a Deus e vivo tudo aquilo que um dia Deus deu a direção para minha mãe, deu um alvo para minha mãe e hoje esse alvo se cumpriu. Minha mãe alcançou esse alvo e hoje eu estou pregando para você. É porque minha mãe acreditou que Jesus poderia fazer e minha mãe focou em Jesus. Minha mãe não focou no vento contrário, nas palavras que eu falei para ela, nos momentos em que eu me levantei contra minha mãe para fazer com que ela desacreditasse de tudo aquilo que Deus tinha falado para ela. Mas minha mãe focou em Jesus e hoje eu estou liberto, prego a palavra de Deus. Mas é por isso que eu quero clamar com você, porque eu acredito no poder do clamor. Eu acredito que Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Você pode clamar comigo agora? Feche os seus olhos na tua casa, no teu trabalho, não sei aonde você vai estar quando estiver assistindo esse vídeo, mas eu quero clamar com você agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa alcançar a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, alcança a vida de cada um deles, que o teu poder, que a tua graça seja manifesta na vida de cada um deles. Ó Deus, eu te peço, acalme esse vento contrário que esta pessoa está enfrentando agora. Talvez, meu Deus, é o vício de alguém, que o Senhor possa acalmar, trazendo a libertação. Talvez, meu Pai, é na vida financeira. Dá estratégia, meu Pai, para que essa pessoa consiga colocar a vida dela em ordem. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Talvez, Pai, é um mal do século que está atingindo essa pessoa, a ansiedade, a depressão. Ó Deus, repreende agora esse vento contrário e que essa pessoa possa chegar aonde o Senhor quer que ela chegue, que ela possa viver aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Ó Deus, é a tua palavra quem diz: se projetas alguma coisa, ser-te-á bem-sucedido e a luz brilhará nos teus caminhos. E a tua palavra quem diz, Senhor, que se nós crermos, nós viveríamos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate na porta, a porta se abre. Aquele que pedir em oração, crendo, receberá. Deus, em nome de Jesus Cristo, honra, meu Deus, a vida dessa pessoa, que ela possa ser visitada pelo teu poder e que todos os ventos contrários que se levantarem contra a vida dela, Deus, possam ser acalmados em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero pedir que você curta esse vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam ser abençoadas por esta palavra. E quero pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a alcançar mais vidas, que elas possam receber a palavra de Deus e sejam fortalecidas por esta palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.